bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Amados, estamos nos preparando para oferecermos mais um culto de evangelização e de avivamento para a Igreja de Deus. Espero que todos vocês que estão acostumados a ouvir, sempre estão conosco, que também se desliguem agora dos prazeres do mundo, dos afazeres do mundo, dos pecados que nos cercam por todos os lados e preparemo-nos para oferecer ao nosso Hosana das eternas alturas um culto de adoração e de evangelização. Quero pedir a vocês que se desliguem agora dos festejos carnavalescos, dos festejos do mundo, dos pecados que arruinam e preparemo-nos para esse culto de adoração e glorificação ao nosso Deus, ao nosso Pai. Vamos orar, pedir ao Senhor que por misericórdia aceite esse culto oferecido a Ele em nome do Senhor Jesus, e que Ele esteja atento às necessidades de cada um dos ouvintes e preparemo-nos para louvar, para engrandecer, para falar com o nosso Deus. Vamos orar agora, pedir a Ele que por misericórdia aceite o culto que vamos oferecer. Pai nosso que estás nos céus, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, meu Pai. Tu és o Hosana das eternas alturas.
muito além do sol, da lua e das estrelas, mas mesmo de onde estás, nos contempla, nos vê o nosso estado, nossa situação, tem misericórdia de nós, abençoa-nos segundo a tua bondade, tua santidade. Sê conosco, meu Pai, abençoa nessa hora os enfermos, tu és o médico dos médicos, abençoa aqueles que estão fracos, tu és a nossa força, abençoa aqueles que estão frios, tu és o nosso calor, meu Pai. Olha para nós com olhar de misericórdia, para todos aqueles que conosco vão oferecer esse culto ao Senhor, e pedimos que nos perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, e nos assistas por misericórdia. Fica conosco, Pai Celeste. Perdoa nossos pecados. Nós te suplicamos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças e paz a todos, irmãos. Nós estamos felizes aqui, mais uma vez estamos aqui pregando o Evangelho, né? E estamos felizes porque o Senhor assim nos tem permitido. Quero deixar a paz aí para todos que entrarem. Não estou aqui sem poder ver quem é, mas eu quero deixar a paz para a irmã Leia Matos, para Pastor Gênesis, né? Irmã Nininha Alonso, irmã Elzira Osias, Josi Maria Santos de São Paulo. Quero deixar também a paz aí para o pastor Sérgio da Conceição, do Jardim Sacramento, irmã Maria Carmo também. Que Deus possa estar abençoando vocês aí, não é? No fato de eu não ter acesso de como ver agora quem entra. Mas que o Senhor seja louvado em tudo e por tudo. Quero deixar um grande abraço para a Igreja Cachoeiro Itapemirim, pastor Samuel Matos, irmã Márcia Valéria, a congregação ali de Muqui. Também quero deixar a paz para a irmã Luísa Torres de Muqui, para a irmã Gessi na Grande Vitória, para os pastores aí da sucursal do Espírito Santo. Enfim, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Quero também deixar a paz aí para a irmã Delvira Cabral, tá ali Paula Miranda, que Deus te abençoe, Paula, tá bom? Pastor Ferreira aqui, ó, ainda, e nós aqui juntamente com ele pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, Paulo. Falei da Josi Maria Santos, né? Também ali, irmã Leni Martins Visa, ali, São João do Manhuaçu. Enfim, esses irmãos queridos ali de São Miguel Paulista, de São Paulo, pastor Paulo Ribeirinho, os irmãos aí de Minas Gerais, lá do Nordeste também, pastor José Martins, um grande abraço. Os irmãos aí da Bahia, né? Enfim, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que o Evangelho que for pregado, a palavra que for pregada hoje, que ela entre nos corações, né? Produzindo. A palavra dele diz que ela prospera para aquilo que ela foi enviada, para aquilo que ela é enviada. Realmente ela prosperará nesta noite, através da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero também orar pelos enfermos. Eu esqueci alguém aí porque eu ando esquecido, mas recebo o nosso Leonardo Monteiro, né? Que Deus abençoe os irmãos aí do Brejo Grande também, Cláudio, né? Claudinho, pastor Almir Câmara, né? Pastor Aldeir, todo mundo aí, né? Um forte abraço para vocês todos. Pastor José Correia, lá em Foz do Iguaçu, um forte abraço, meu irmão. Paz aí para a igreja em nome de Jesus. E nós vamos orar agora, entregar os enfermos nas mãos do Senhor, entregar o mensageiro nas mãos do Senhor, que ele fale da parte de Deus aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. E esse mundo está precisando, né? Então que Deus tenha piedade de nós, misericórdia de nós e desse mundão aí que Ele mesmo criou para a honra e glória do nome dEle. Senhor Deus Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor, de geração em geração. Te damos graças, te damos glórias, ó Pai,
porque a paz que excede todo entendimento está dentro de nós. A paz que o mundo não vê, a paz que o mundo não sente, esta foi nos dada através da palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Quando ele diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então nosso coração está alegre e repousa nas tuas promessas, na fidelidade da tua palavra, ó Pai, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir. Ó Senhor, prepara os corações para ouvir a tua voz. Quero entregar os enfermos em tuas mãos, estes que precisam, meu Pai, do toque curador do Senhor. Tu és o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Quero entregar, ó Pai, as pessoas que nós temos visitado no hospital, que o Senhor estenda as tuas mãos para operar naquela vida, não para curar, para continuar fazendo o que faz, mas para operar, fazer uma operação, a operação do Espírito Santo, salvando e curando, se o Senhor assim quiser. Mas salvar eu sei que o Senhor quer. Perdoar os pecados o Senhor quer. Transformar vidas, tirá-las do reino das trevas e transportá-la para o reino do Filho, que é o Senhor Jesus, e o Senhor quer. Então eu quero te pedir por esta pessoa, Senhor, que o Senhor esteja tocando, o Senhor esteja mudando, para que seja alcançada, esta pessoa seja alcançada pelo poder da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Homem nenhum tem mérito em alguma coisa, mas é o teu Santo Espírito Santo que trabalha, e nós apenas como canais indignos, mas procuramos ser fiéis na transmissão da tua palavra. Nós, ó Pai, nos prostramos e te adoramos em espírito e em verdade, e nos dispusemos a fazer a tua obra, a proclamar a tua palavra. Seja com teu servo pastor Ferreira, ó Deus, que nós vamos ler a palavra, que ele fale da tua parte. Eu te oro com fé e por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos pedir ao pastor Rogério para ler a Escritura Sagrada, por causa do nosso problema de visão que está muito curta. Ele vai ler aqui em João 14. Não, é assim. João 14, de 1 a 5. João 14, de 1 a 5. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João 14, de 1 a 6. Amém e amém. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome eterno e glorioso do Senhor. Nós pregamos Jesus, aquele que Deus enviou para nos salvar. Vai chegar uma época, um tempo, em que estaremos com o Senhor Jesus, contemplando a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E a glória que Ele deixou para descer a este mundo, até onde nós estávamos, perdidos, sem esperança. A Escritura disse nosso estado. Como é que nós estávamos? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então todos estão mortos no seu pecado,
nas suas desgraças. E Deus viu isto muito antes que ele criasse a raça humana. Ele viu que essa raça que ele ia criar ia pecar, mas ele não ia deixar de criar por causa disso. O que é que ele fez? Muito antes que existisse o mundo, muito antes de Adão e Eva, ele já preparou o plano de resgate, de salvação para essa humanidade que surgisse já condenada pelo pecado. Pois bem, de maneira que quando Adão e Eva foram criados, o plano de Deus já estava pronto, já estava aprovado para perdoar o pecado que eles cometessem e que eles transmitissem à raça humana na sua inteireza. Ninguém ficou livre desse pecado. Ninguém ficou livre, desde Adão e Eva, que nós pecamos e ficamos sendo merecedores do inferno, porque pecamos voluntariamente, decidimos pecar, acreditamos na nossa carne, acreditamos nas nossas vaidades, sermos importantes, sermos sábios, sermos melhores do que os outros, maiores, mais importantes. E tudo isso não passa de tolice e de pecado, porque Deus não faz acepção de pessoas, e para Deus o imperador ou o escravo, o presidente ou o faxineiro são as mesmas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pois bem, então o que é que Deus fez? Ora, desde que Abrão foi chamado por Deus para iniciar essa jornada maravilhosa de povo de Deus, desde aí o Espírito Santo vem mostrando o Senhor Jesus, muito antes de aparecer para nós, trabalhando, conduzindo o povo, ora numa coluna de fumaça, ora numa coluna de fogo, ora num gesto de Moisés, ora na libertação do povo do cativeiro do Egito. Em tudo isto, o Senhor Jesus já vinha trabalhando, muito embora ninguém o conhecesse ainda. Só o Pai e o Espírito o conheciam. Mas, meus amados, então ele veio. E agora, pregando para nós, ele está falando para você e para mim. Ele estava falando para os apóstolos que ele ia embora. Ele estava falando da sua viagem para o céu, quando o Pai o chamasse, quando ele terminasse a obra. Mas os apóstolos não entendiam ainda essa história. Tudo dos apóstolos ainda estava muito mais ligado à terra do que ao céu. Por isso, quando o Senhor disse ali que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, a vontade de Jesus é que nós estejamos
onde ele estiver, nos planos da eternidade. E disse mesmo também, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas aí Tomé, ainda muito ligado ao mundo, mais do que a Deus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí o Senhor Jesus abriu a porta para a humanidade toda, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, olhem bem, prestem bem atenção à expressão do Senhor Jesus. Ele não disse que ele era um caminho, não. Ele disse, eu sou o caminho. Quer dizer, o único caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade, a única verdade absoluta e a vida, a única vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse mais, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados, eu queria que você prestasse atenção a isso. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outro plano. Quando eu era menino, lá no sertão de Pernambuco, eu ouvia sempre dizer, todo caminho leva a Deus. Não, é justamente o contrário. Todo caminho desvia de Deus. Só um caminho, só Jesus. O caminho liga o homem a Deus. Só Ele. Não adianta você fazer promessa para santo nenhum. Não adianta você praticar boas obras. Não adianta você andar descalço se ferindo. Não adianta você fazer promessa à Virgem Maria. Maria foi salva pelo próprio Filho também. Quando ela foi chamada pelo anjo, depois ela falou, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E quando o Senhor Jesus mandou que ficassem em Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo, Maria estava naquele meio. Maria e os irmãos de Jesus, os outros filhos de José e de Maria, estavam todos ali quando veio aquele reflexo maravilhoso, milhões de luzes repousando sobre cada um dos discípulos que estavam ali, onde estava Maria, onde estavam também os irmãos de José, as irmãs, todo mundo ali. A igreja, Jesus tinha dito, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Estavam ali esperando quando o Senhor Jesus desceu e confirmou a sua palavra ali, salvando todo mundo. Isso demonstra que só Ele pode salvar. Não adianta você apelar para a sua religião. Nenhuma religião tem poder para salvar. Nem um santo, por santo que ele fosse, tem poder para salvar. O próprio Pedro diz, debaixo do céu, nem um outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, esta palavra é fiel e verdadeira, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pô, isso aí, ser o principal foi por conta dele, Deus é que sabe disso. Mas estou mostrando a vocês que nem Pedro, nem Paulo, nem santo nenhum, nem Maria, nem José, nem ninguém pode salvar um pecador desse mundo. Só Jesus pode. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém, preste atenção a isso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesmo antes do Senhor Jesus nascer de nós, todos os que se salvaram é porque a lei apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, como a lei apontasse para a direção do Senhor Jesus, que havia de morrer por nós, e como sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, então sacrificaram-se muitos animais, mas aquele sacrifício dos animais não tinha valor, porque o animal não sabia por que estava morrendo, ele não tinha consciência disso, ele não sabia de nada, mas o homem soube disso depois, mesmo até ali ele não sabendo, depois ele soube que aqueles animais, o sangue deles, apontava para o sangue do Filho de Deus que seria derramado ali no Getsemane e na cruz do Calvário para nos acudir, para nos socorrer, para nos livrar do inferno, nos livrar da condenação eterna, nos livrar da perdição eterna, nos livrar do sofrimento eterno, nos livrar das astúcias de Satanás, do demônio, nos livrar disso tudo. E o Senhor Jesus, que é mais poderoso do que o inferno com todos os demônios, ele disse que das almas que Deus deu a ele, nem uma vai se perder. Ele disse, olha, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem as potestades, nem os poderes poderão arrancar da minha mão uma alma salva. Então, meu amado, meu ouvinte, a única certeza sua de ser aceito por Deus é aceitar a Jesus como seu Salvador. Fora dele não há esperança para ninguém. Não há esperança. Não há atalho. Não há desvio. Não há nada. Boas obras feitas aqui na terra servem para nós, os homens aqui na terra. Mas para levar um homem a Deus, as boas obras não valem nada. Não adianta você fazer sacrifício, andar de joelhos. Eu vi uma vez uma pessoa tentando subir as escadarias da Igreja da Penha de joelho. 2 homens, um segurando de um lado, outro do outro, e a mulher subindo de joelho. E eu digo, meu Deus, que tempo perdido, que sofrimento inútil, jogado fora, não vale nada. Se ela não se reconhecer pecadora, não pedir perdão a Deus, não confessar o seu pecado, não aceitar Jesus como Salvador, nada daquilo que ela está fazendo vale coisa alguma. Não adianta eu fazer boas obras. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, diz a palavra de Deus. O homem, ele na terra, ele pode ser dono do mundo. Quando ele for chamado para a eternidade, o mundo desaparece. É ele sozinho que vai para a eternidade, ou ele vai estar com Deus se ele for salvo, ou ele vai para o inferno se ele for perdido, mas não leva nada, nem a roupa que está vestido, que a terra vai comer tudo, e quando ele ressuscitar, ressuscita nu. Ressuscita como os anjos, como diz a palavra de Deus. Pois bem, então, meus amados, não adianta apelar para outra coisa. Não adianta apelar para boas obras. Não adianta você dizer, conforme eu ouvi alguém dizer essa semana, mas eu nunca matei, nunca roubei. Eu digo, tem muita gente no inferno
que nunca matou nem roubou. E está lá no inferno. Porque não aceitou a Jesus como Salvador. Ou você é salvo por Jesus, ou você estará perdido para sempre, sempre e sempre. Não adianta apelar para coisa alguma. Não há ninguém no céu, um maior do que o outro, para salvar ninguém. Todos ali são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou morar com o meu Deus, sei que não sou melhor do que ninguém. Vou porque Ele teve compaixão de mim, mandou Jesus para cuidar de mim. O Senhor Jesus me encontrou, me lavou com os seus pecados, com o seu sangue, lavou-me dos meus pecados, fez os meus pecados mais brancos do que a neve, sofreu tudo que eu havia de sofrer. Ele sofreu em meu lugar e por fim disse, tetelestai, quer dizer, está consumado. Tudo que o Ferreira tinha que fazer para se salvar, eu fiz. Eu fiz. O nome dele agora está no livro da vida. Então, meus queridos, eu quero dizer a você o seguinte. Ninguém lhe engane. Ninguém vá para cima de você com conversa de que se você fizer o bem, se você fizer isso, se você fizer aquilo, não adianta. A minha religião não vale nada se essa religião não for aquela religião que une você a Cristo, une você ao Senhor Jesus, que faz de você um servo de Deus. Se a religião não for essa, que liga você a Cristo, não adianta você apelar para ela. Não vale nada. Não tem poder nenhum. Religião nenhuma. Crença nenhuma. Não adianta pedir, orar, rezar, fazer promessa, andar de joelho, beijar o chão. Não adianta nada disso. Se você não acreditar em Jesus, não aceitar Jesus como seu Salvador, se você não abandonar o seu pecado, não se considerar indigno e não aceitar Jesus, não adianta você querer ser alguma coisa, porque não vai ser nada, não vai entrar no reino de Deus, não vai conhecer Jesus, não vai conhecer a Deus, não vai conhecer ninguém. Você estará perdido. Então, eu queria que você visse isso. Eu sou o caminho. Jesus diz isso a cada pecador deste mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olhe, palavra de Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não adianta promessa. Não adianta ser dizimista. Não adianta ser pregador. Não adianta nada disso se você realmente não aceitou a Jesus como Salvador. Se você não se arrependeu dos seus pecados. Se você se considera melhor do que os outros, não adianta, você estar perdido, mesmo que você nunca tenha matado, nem roubado, nem desejado o mal para ninguém. Só Jesus pode salvar você. Eu sou o caminho. Eu queria que você prestasse atenção a isso. Queria que você prestasse atenção a isso. Ora, Deus não mandou o Senhor Jesus a esse mundo para brincadeiras, só para aparecer. É como disse o Senhor Jesus: o Pai me mandou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. Ele mandou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por seu Filho. E disse mais: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meus amigos, meus amados ouvintes, nós não temos outra solução. Nós não temos outro caminho a tomar. Nós não temos outra atitude. Esse negócio, olha, isso aí, nem papa, nem pastor, nem ninguém, nem cardeal, nem bispo, nem padre, nem ninguém, nem pregador do evangelho, nem cantor evangélico, nada disso vale nada se a pessoa não for salva por Cristo Jesus. Nada disso vai servir. Olha o que o Senhor Jesus disse. Ele disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não pregamos o evangelho, não profetizamos, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos tudo isso. Eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Porque não adianta, irmãos. Não adianta. Tem muita gente que prega o evangelho, mas prega por uma questão de vaidade, de mostrar que sabe alguma coisa, provar que conhece a Bíblia, provar que... Pode provar o que você quiser. Para o céu você não vai se não aceitar a Jesus como seu Salvador. No céu você não entra. Eu já contei aqui uma vez de uma pregação que fiz lá no Ceará, e quando eu cheguei para dirigir o culto, para celebrar o culto, tinha uma moça cantando um hino muito maravilhoso. Um hino maravilhoso. Eu fiquei encantado com o hino. Quando terminei a mensagem, Deus me deu uma mensagem, graças a Deus. Quando terminei a mensagem, que fiz o apelo, veio aquela moça chorando, aceitando a Jesus. Mas peraí, não era você que estava cantando aquele hino? Era, pastor. Eu pensei que eu era salva, mas agora é que eu descobri que eu não era salva, que eu não sou salvo, e agora é que eu estou aceitando a Jesus como meu Salvador. Eu sou cantora evangélica há muito tempo, mas agora é que eu estou aceitando a Jesus. Eu fiquei pasmado com aquilo, mas louvei a Deus, engrandeci a Deus por aquilo que Ele fez. Meus amados, não adianta. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca os abandonou, nunca deixou para lá, não adianta você fazer nada na igreja de Deus, não adianta você cantar, você pregar, você dar o dízimo, você dar a oferta, não adianta nada disso. Porque o Salvador é o Senhor Jesus. E Ele disse, e está dito, que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. E Ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Por que Ele dirá isso? Porque eles fizeram tudo isso tentando agradá-lo ou agradar o povo, mas com o coração preso no pecado, com o coração distante de Jesus, distante do plano de Deus, distante do plano salvador. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu quero dizer a você que não se engane. Não se engane. Enquanto você não descer, não se humilhar, não se arrepender dos seus pecados, não confessar a Deus os seus pecados, enquanto você não aceitar a Jesus como seu Salvador, não há esperança de céu para você, seja você a melhor pessoa deste mundo, vai para o inferno, porque bondade desse mundo nunca botou ninguém no céu. Pelo contrário, perseguidos desse mundo
tem muitos no céu, muitos que foram perseguidos desde que se converteram. Os apóstolos, os profetas, quase todos eles morreram por causa do nome de Jesus. Esses você vai encontrá-los lá. Esses você vai encontrar. Milhões de salvos você vai encontrar que creram, que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Agora, quem não aceitou, você não vai encontrar nenhum no céu. Se não aceitou a Jesus como seu Salvador, você não vai encontrar nenhum no céu nessas condições. Eu prego esse evangelho, às vezes prego até com uma certa tristeza. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas ouvindo o que eu estou pregando e talvez pensando, deixa isso para lá, o pregador não sabe o que é que está fazendo, eles estão querendo isso ou querendo aquilo, deixa isso para lá, não liga não. Tem muita gente pensando assim. E isso me causa tristeza, porque eu não estou enganando a ninguém. Não estou pregando para enganar a ninguém. A Escritura diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois bem, aquele que escondeu a palavra de Deus no coração, aceitou a Jesus como seu Salvador, está seguro. Não há demônio, não há inferno, não há poder no diabo, nem nada que tire esse homem das mãos de Jesus. Não há poder, não há nada. Não há nada. Esse homem, ele pode até continuar, às vezes sofrendo uma fraqueza, às vezes até pecando, cometendo um pecado, mas se arrependendo e clamando a Deus por misericórdia, porque aquele que conhece ao Senhor Jesus não deseja mais pecar coisa alguma, deseja tomar parte no reino de Deus, ser salvo para todo sempre, glorificar a Deus eternamente e nunca mais sair de perto de Deus. E o Senhor Jesus disse, aqueles que me seguem, eu peço ao Pai que eles estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a glória que eu tinha com Ele antes que o mundo existisse, como que diz, antes de eu descer para socorrê-lo no pecado, eles vejam de onde eu desci, a glória que eu deixei para vir acudi-los. Não foi brincadeira? Não é brincadeira? Pois bem, e Ele fez tanto por nós, que Ele quer ser chamado Filho do Homem, e que Ele nos salvou, e que Ele até hoje não desprezou a nossa humanidade, e que a Escritura diz que nós vamos julgar o mundo, julgar Satanás e os anjos caídos com Ele, e que Ele virá celebrar o seu milênio conosco, e que Ele preparará o seu grande tribunal para julgar, mas todos aqueles cujos nomes estão no livro da vida estarão à sua direita para receber a palavra: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Olha, possuir por herança. Eu vou herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu vou herdar com o meu Salvador. O que é do meu Salvador é meu, e o que é do meu Deus é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o Evangelho é essa beleza. Você renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia à sua vaidade, renuncia às suas ambições, mas se prepara de tal maneira
que deixa de pertencer ao mundo, agora pertence a Deus, é filho de Deus, não pertence mais ao mundo, foi tirado da morte para a vida. É o que disse a palavra. Deus que crê na minha palavra passou da morte para a vida, ressuscitou. Deus tirou da morte para a vida, tirou a pessoa de debaixo da ira de Deus e fez dessa pessoa um servo seu, um filho seu, um embaixador seu neste mundo, um mensageiro seu. Deus fez de cada um de nós um filho seu para viver com ele neste mundo e na eternidade para sempre. O que é que você me diz disso? Eu acho que você devia parar um pouco e pensar se vale a pena ou não crer nesse Jesus maravilhoso. Eu sou o caminho. Olha o que ele diz. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há desvio. Não há atalho. Não há nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Eu queria ver você no céu dizendo: você me convidou. Eu estou aqui porque eu ouvi a sua palavra. Você me convidou para estar aqui sem me conhecer, sem saber quem era eu. Você me convidou e eu estou aqui com você, louvando a Deus. Amados, o Evangelho de Deus é isso. As boas novas de salvação para todo e qualquer homem ou mulher, seja velho, seja criança. Sem Jesus, para o céu você não vai. Não adianta fazer nada. Não adianta correr atrás de nada. Não adianta promessa, nem sacrifício, nem boas obras, nem oração. Nada disso vale nada. Ou você crê em Jesus como seu Salvador, ou não há esperança para você. O carnaval se aproxima aí, essa festa mundana, essa festa desgraçada que leva muita gente para o inferno. Eu queria que você olhasse para isso e visse se vale a pena você brincar esse carnaval, se vale a pena você assisti-lo, você se divertir nele, se vale a pena, ou se é melhor você esta noite crer em Jesus. A Escritura diz: olha, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Por quê? Porque o de ontem passou, o dia de ontem, e o de amanhã não nos pertence ainda. Não sabemos se chegaremos lá, mas hoje é o dia que você deve renunciar a tudo e abraçar a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus grandioso, a esse Filho eterno do Deus vivo, que deixou a sua glória por amor a um pecador miserável, igual a mim, e me salvou. E hoje eu o glorifico e procuro santificá-lo. E que a Igreja de Deus esteja avivada, bem avivada, desde a África até as Américas, todos os continentes, a Igreja de Deus avivada, os pastores pregando a palavra, os pastores apacentando os rebanhos com sabedoria, para que em tudo Deus seja glorificado, e nós vamos
morar com o Senhor na glória. Amados, esta é a minha palavra para essa noite. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Falei aquilo que o meu Deus mandou falar. E Ele mandou falar isso, não foi hoje. Há mais de uma semana que Ele mandou falar isso na live. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade desse culto, da pregação do Evangelho, né? Agradecendo ao Senhor, porque Ele tem nos preservado vivos para a honra e glória do nome dEle. E nunca esquecendo, né, de testemunhar, de falar, porque esse é o tempo que o Senhor nos deu. Esse é o momento que o Senhor nos tem dado. O Evangelho, ele nunca sai de moda. O mundo nunca teve paz, então não é que está mais difícil. Sempre foi difícil. As oportunidades estão aí para nós falarmos, né? Para nós falarmos do quão o Senhor é bom. Então nós não podemos deixar de falar. Amém, amém. Vamos orar agradecendo o Senhor nesta noite. Desde já agradeço a todos que estiveram conosco, né? Pastor Gênesis, Pastor Sérgio da Conceição, um abraço, irmã Maria Carmo, irmã Léa Matos, Leonardo Monteiro, enfim, vocês todos aí que eu não estou podendo ler. Paula Miranda, né? Nós congregamos juntos, Pastor Ferreira batizou, né? Então, irmã Elvira Cabral, que sempre entra, né? Ali do Jardim Meriti, congregamos muito tempo ali em Éden, os irmãos de Cachoeiro Itapemirim, né? Então, nós temos assim A Bíblia fala, irmãos, nunca diga que os dias passados foram melhores do que este, porque com sabedoria não se fala isso. Aquilo que passou, passou. Hoje Deus, ele tem coisas maiores, né? Melhores, grandiosas. Então a gente não vive de passado, a gente vive do momento. Mas quando a gente olha para trás, tem um momento que a gente canta, conta quantas bênçãos recebidas da divina. Quando a gente olha para trás, a gente vê o que Deus já fez na nossa vida. Aleluia. Não é saudosismo, não. É reconhecer que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Amém? Então é nesse sentido aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Te damos graças, te damos glórias, ó Pai. E também queremos entregar alguém aí nas tuas mãos, que ouviu a palavra. Glória a Deus. Que a tua boa palavra encontre guarida nos corações. Amém, Senhor. Ó Senhor, que alguém aí nesta noite seja alcançado pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, aviva os nossos corações, perdoa os meus pecados e os pecados do teu povo, ó Pai. Aleluia. Santifica-nos para o glória a Deus. Santo nome. E preserva-nos para o dia em que encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Eu te oro com fé e por fé em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira da bênção. E agora, irmãos, que é o insondável e maravilhoso amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus vos abençoe a todos. Amém. E até segunda-feira, onde estaremos aqui para pregar o Evangelho, se o Senhor Jesus não voltar.